Olá pessoal, hoje vamos aprender sobre a questão da segurança do trabalho. Vamos esclarecer as situações e causas que envolvem os acidentes de trabalho, quais são os fatores de risco que os profissionais podem se deparar no processo de produção de uma empresa e assim também vamos conhecer quais as prevenções e atitudes de segurança que podem ser tomadas para evitar os acidentes de trabalho, seja mediante o uso de equipamentos de proteção ou de sinalização de alerta. E agora vamos tratar sobre a prevenção e as medidas de segurança. Primeiramente, prevenir significa ver antecipadamente, ou seja, significa checar as condições e tomar todas as providências para que o acidente não tenha possibilidade de ocorrer. E quais são as principais medidas preventivas contra os acidentes de trabalho? Bem, o uso de equipamentos de proteção individual e o uso de equipamentos de proteção coletiva são os principais procedimentos para a prevenção de acidentes de trabalho. O equipamento de proteção individual são denominados pelas siglas EPI, já os equipamentos de proteção coletivas são denominados pela sigla EPC. Assim, após a empresa fornecer os devidos EPIs e os devidos EPCs, a mesma deve orientar e fiscalizar a utilização correta dos equipamentos de trabalho, garantindo a saúde e segurança de seus trabalhadores e profissionais. Até mesmo porque, se a empresa não cumprir com esses procedimentos, ela pode sofrer penalizações legais e jurídicas. Bem, e você entendeu o que são os equipamentos de proteção individuais? Bem, esses equipamentos, eles são produtos ou dispositivos de uso individual que o trabalhador utiliza para se proteger de possíveis riscos ou ameaças à sua segurança no processo de trabalho. São alguns dos exemplos de equipamentos de proteção individual: os capacetes para a proteção da cabeça, sobretudo em regiões onde há risco de queda de materiais ou de produtos. Também são exemplos o uso de máscaras respiradoras onde houver a concentração perigosa de gases e poeiras possivelmente tóxicas. Também são exemplos o uso de protetores de ouvido em situações onde há muito ruído ou barulhos potencialmente prejudiciais à audição dos profissionais, o uso de óculos de proteção contra estilhaço ou luminosidade potencialmente prejudiciais aos olhos ou à visão, o uso de luvas de proteção das mãos para o manuseio e deslocamento de materiais potencialmente perfurantes ou portadores de contaminação, os coletes e macacões para a proteção do corpo, os sapatos e botinas feitos de materiais e suportes para a proteção dos pés. Já os equipamentos de proteção coletiva tratam-se de dispositivos, sistemas ou produtos de uso coletivo destinado à proteção e promoção de segurança e saúde do trabalho. São alguns exemplos de equipamentos de proteção coletiva ou EPCs: os cones, as correntes, as faixas de segurança, placas de sinalização, o extintor de incêndio, as sirenes, alarmes, alertas luminosos, as grades de contenção, as barreiras contra a luminosidade ou a radiação, o bloqueio de tipo cadeado e garra, sistema de ventilação e exaustão e os mecanismos de isolamento de áreas de riscos. Também incluem como equipamentos de proteção coletiva as placas de sinalização.
A sinalização de segurança no trabalho é uma outra medida preventiva contra acidentes de trabalho importante. Essa sinalização visa alertar os trabalhadores ou possíveis visitantes sobre as situações de risco ou de perigo e, sobretudo, enfatizar a necessidade do uso de equipamentos de proteção no ambiente de trabalho. As formas de sinalização de segurança no ambiente de trabalho podem ser classificadas em 3 tipos mais básicos: as sinalizações de aviso, as sinalizações de emergência e as sinalizações de obrigação. As sinalizações de aviso têm o objetivo de alertar sobre os trabalhadores em situações locais ou proximidades com substâncias inseguras no ambiente de trabalho. Elas avisam sobre os locais que requerem maior atenção ou precaução por parte do trabalhador. Essas sinalizações de aviso, elas geralmente são num formato triangular e na cor amarela. Já a sinalização de emergência, elas são utilizadas para direcionar ou orientar situações de emergências, como, por exemplo, indicar uma saída de emergência, indicar a localização de equipamentos utilizados em situações de emergência, como o extintor de incêndio, a mangueira de incêndio, etc. As sinalizações de emergências geralmente são num formato retangular e a cor de fundo varia, podendo ser verde ou vermelha. Já a sinalização de obrigação são utilizadas para locais ou situações em que é obrigatório o uso de equipamentos de proteção individual. Elas têm a intenção de instruir o trabalhador ao uso desses equipamentos, evitando possíveis acidentes de trabalho. A sinalização de obrigação geralmente são arredondadas e possuem um fundo de cor azul. E no Brasil, a legislação de segurança do trabalho compõe-se de normas regulamentadoras, leis complementares, como portarias e decretos, além das convenções internacionais da Organização Internacional do Trabalho, que são juridicamente implementadas para a regulamentação das relações de trabalho no Brasil. Nesse sentido, todo trabalho implica uma responsabilidade, inclusive legalmente, podendo até mesmo resultar em punições rigorosas e previstas por leis, caso não sejam regulamentações observadas. No caso do empregador, se a empresa não cumpre as regulamentações de segurança do trabalho, deixando de fornecer, por exemplo, os equipamentos de segurança necessários, a empresa pode ser punida com multa e até mesmo interdição. Para o empregado ou o trabalhador, a não utilização do equipamento de proteção individual pode levar ao recebimento de advertências, verbais ou por escritos, chegando até mesmo a causar a demissão do trabalhador. Nesse caso, a demissão acontece por justa causa, visto que a não utilização do equipamento de proteção individual é considerada uma falta grave das obrigações que o trabalhador deve cumprir no seu ambiente de trabalho. Se trata de um comportamento previsto no artigo 482 das Consolidações das Leis do Trabalho, a CLT.